Bom dia, irmãos, paz de Cristo a todos, um bom domingo a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer à Superintendência da Escola Dominical, a Márcia, pelo convite. Eu sempre digo que é um privilégio, mas é também uma grande responsabilidade compartilhar um estudo com os irmãos. E falando em privilégio, também é um privilégio morarmos num país como o Brasil, irmãos. Um país que, apesar de tantos problemas políticos, econômicos, financeiros, culturais, é um país que ainda nos permite falar abertamente do Evangelho de Cristo, sem maiores represálias. Haja visto o que está acontecendo essa semana lá no Afeganistão. Muito triste, irmãos. Não é fácil ser cristão naquele país. Mas isso não quer dizer que no nosso país nós também não tenhamos lutas, barreiras, problemas. São problemas que existem em todos os países. E o tema dessa semana é justamente este: as lutas do ministério. Bom, irmãos, segundo o dicionário brasileiro, um ministério é formado para que alguém ou um grupo atue com propriedade na execução de uma tarefa, de uma atividade, de uma obra, de um projeto ou de um trabalho. E ministro é aquele que exerce ou lidera o grupo para atingir os objetivos do ministério. Do ponto de vista bíblico, a essência do ministério sagrado é servir a Cristo e servir ao corpo de Cristo. E ministro é aquele que tem como premissa de vida servir a Deus e não ser servido por Deus. Os líderes sempre estarão sujeitos a situações mais complicadas e adversas. Seja na vida secular ou na igreja, o ministro é aquele que está na linha de frente da responsabilidade que recai sobre aquele ministério. Porém, o ministério sagrado é algo sublime, muito superior a um trabalho comum. E para contextualizar com o tema da lição, as lutas do ministério, nós vamos voltar lá no passado, no período do apóstolo Paulo, que teve muitas lutas em seu ministério, e vamos fazer a leitura do texto base, que encontra-se em 2 Coríntios 6, versículos 3 a 13. Para essa leitura, eu vou utilizar a versão na linguagem de hoje, porque, ao menos para essa passagem, eu entendo que ela externa melhor o que a lição necessita. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, às vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos em Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Embora a lição enfatize nitidamente o ministério pastoral, cabe lembrar que a proclamação da palavra é responsabilidade de todos nós. Não cabe apenas aos pastores, aos nossos líderes.
é missão básica de todo cristão, seja pela proclamação da palavra propriamente dita, seja pela utilização dos nossos dons e talentos na igreja, seja pelo nosso testemunho ou simplesmente pela nossa postura individual quando liderados. Mas voltando ao tema da lição, as lutas do ministério, quais são os problemas enfrentados pelos ministros, pastores, líderes ministeriais? Escassez de cooperadores, tentações, oposições ao Evangelho, cansaço e enfermidades, falta de disciplina ou submissão por parte dos liderados. E enfatizando esse último item, irmãos, falta de disciplina ou submissão por parte dos liderados, cabe aqui uma ilustração, um alerta, na verdade, um alerta de que a minha relação com Deus, a minha comunhão com os irmãos, as minhas ações e atitudes dentro da igreja não estão boas. É quando eu, Wilson, por exemplo, começo a comparar o que eu faço dentro da igreja com o que eu faço num trabalho secular. No meu emprego, eu acato qualquer tarefa, qualquer atividade, eu enfrento qualquer problema, qualquer dificuldade, porque eu preciso daquele emprego, eu preciso daquele salário e eu serei reconhecido por aquilo. Na igreja, muitas vezes, talvez por essa falta de reconhecimento, nós entregamos o mínimo, nós fazemos o mínimo necessário, fazemos as coisas com desleixo, até como se estivéssemos fazendo um favor para os irmãos ou um favor para Deus. Deus não precisa dos nossos favores. Nós vivemos, infelizmente, num século das relações descartáveis, seja uma amizade, seja um relacionamento, seja uma atividade, um cargo dentro da igreja. Se está tudo bem, ok. Mas no menor descontentamento, eu paro, eu largo, eu abandono. A obra de Deus não pode ser levada desleixadamente. Não fazer algo também é tão ruim quanto fazer desleixadamente. A Bíblia diz que, por mais que nos esforçássemos, todos os nossos atos de justiça seriam como trapos de imundícia perante o Senhor. Ou seja, mesmo nos esforçando ao máximo, o nosso máximo ainda é muito pouco perto do que o Senhor fez por nós. E é por isso que esse item consta aí, nessa listinha infeliz de problemas que provocam lutas no ministério. O ministro, o pastor, ele é responsável pela doutrina que é disseminada na igreja. Então, pela fé, entendemos que ele foi separado e preparado para orientar e conduzir espiritualmente a igreja. Mas ele, o nosso pastor, o nosso líder de ministério, é humano como nós. Então, é inevitável que eventualmente ele erre. Mas mesmo assim, nós devemos a ele respeito, honra e amor. Nós devemos sustentá-los, os nossos líderes, primeiramente com oração, mas também com colaboração e força de trabalho, porque sozinho, líder nenhum consegue fazer nada. Nós temos que lutar e persistir com eles nas causas do Evangelho, seja ele o pastor, seja ele o nosso líder de ministério. E o ministro, pastor ou líder ministerial tem essa meta diária de manter-se firme e inabalável, mesmo com os problemas que a gente mencionou anteriormente, ou quando injustamente julgado. E como é que ele consegue isso? Com as armas espirituais que a Bíblia orienta, e também lembrando-se sempre do tesouro que ele leva consigo, conforme consta lá em 2 Coríntios 4, 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. As lutas do ministério podem ser consequência simplesmente da integridade do ministro. Quando tudo está indo muito bem, desconfie, pode ser que não esteja. Já ouviu essa frase? Na vida espiritual, ministerial, isso costuma ser uma verdade. Pode ser que a nossa atuação na proclamação do Evangelho esteja sendo tão medíocre e tão ineficaz que o inimigo não está fazendo força nenhuma para nos atrapalhar. Quanto mais íntegra for a atuação e o comprometimento de um ministro, de um pastor, mais dificuldades ele vai enfrentar com toda certeza.
porque todo obreiro é desafiado a pagar um alto preço pela proclamação do Evangelho e pela causa de Cristo, como podemos ver lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11, 12, 15 e 16. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Por outro lado, não significa que sofrimento seja sinal de fé, de piedade, de consagração. Nós devemos pedir constantemente a Deus, ao Espírito Santo, por discernimento, a nós e aos nossos pastores, principalmente, para que consigamos enxergar quando aquele sofrimento, aquela luta seja realmente necessária, pois em alguns casos nós devemos simplesmente ignorar. Imagine, por exemplo, se os apóstolos desistissem, se desmotivassem ou entrassem em depressão a cada crítica ou a cada oposição que tivessem. Nas lutas ou dificuldades do ministério, a prioridade que deve ser dada aos assuntos do reino de Deus é inegociável. Muitas vezes, um pastor vê o seu trabalho ministerial impactado e, em casos mais drásticos, até interrompido por questões totalmente secundárias ou para evitar confronto com alguma pessoa ou com algum grupo de pessoas dentro da igreja. A Bíblia é categórica em afirmar que o Evangelho de Cristo é inegociável e ele deve estar acima até dos nossos próprios interesses. É duro de ouvir? Sim, irmãos. E é por isso que são poucos os obreiros. Muitos querem colaborar, muitos querem ajudar, mas desde que isso utilize apenas as sobras da sua disponibilidade. Ou seja, o que sobrar do seu tempo, o que sobrar do seu dinheiro, o que sobrar do seu talento. Paulo fabricava tendas, e mesmo depois da sua conversão, ele continuou fabricando tendas, mas agora a sua prioridade era com o reino, ele era um servo comprometido de Cristo, conforme podemos ver em 1 Coríntios 15, 9 e 10. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, o que credencia um servo de Deus é a sua reconhecida dedicação e prioridade à causa da obra de Deus. Quem sou eu? Wilson, o analista de sistemas? Wilson, o bancário? Wilson, o tocador de violão? Ou o Wilson, o servo de Cristo? Qual será a primeira coisa que eu digo sobre mim? E você? Como você se define? Como você se descreve? Nas lutas ou dificuldades do ministério, não podemos esquecer de forma alguma do amor. Amor a Cristo e à igreja. Um dos grandes problemas do avanço do ministério é quando o pastor se desgasta pela igreja, pelo rebanho, e a sua comunidade o ignora. Ou, em caso contrário, quando o grupo ou a comunidade dedica um amor incondicional ao seu pastor e ele os ignora, os trai, os abandona. O amor é a marca que identifica quem está envolvido no reino de Deus. O amor deve ser percebido em todas as nossas ações. E até quando se faz necessária uma postura mais severa, mais séria, para correção, repreensão, o amor também deve ficar evidente nesta ação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos,
que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E fazendo uma síntese dessa lição, irmãos, nós podemos destacar 4 aspectos bem importantes. Integridade. Um ministro não comprometido pode até agradar a muitos, mas ele não estará agradando a Deus. Enquanto que um ministro comprometido, íntegro, pode até não ser tão amado quanto o primeiro, principalmente nos momentos em que ele precisar ser mais severo, mais duro, para manter a doutrina cristã dentro da igreja, mas ele estará fazendo a vontade de Deus. Quem é pai e mãe sabe bem o que eu estou falando. Sorrisos e presentes são formas de amor, mas muitas vezes um não bem dado, uma cara feia e uma repreensão na hora certa são genuínas formas de amor. Prioridades. A priorização dos assuntos que envolve a propagação do Evangelho de Cristo é uma responsabilidade de todos nós, e não somente do nosso pastor. Quando o pastor prioriza e a comunidade não, o Evangelho não avança como deveria no nosso bairro, na nossa comunidade. Amor. Tudo é por amor. Deus é amor, sua essência é amor, e nós devemos perseguir essa essência para a nossa vida por toda a nossa vida, em todas as nossas ações e atitudes e relacionamentos. Cumplicidade. Deus cobrará de cada um de nós como foi a nossa postura diante da seara. Nós vamos passar a vida toda só observando os ceifeiros, criticando e reclamando deles? Ou vamos nos tornar ceifeiros, ou ao menos tentar ajudá-los de alguma forma? Irmãos, concluindo, que na nossa amada IPI de Viliara, nós sejamos colaboradores do reino, fazendo o possível e o impossível para minimizarmos as lutas do ministério dos nossos pastores. Amém? Deus abençoe a todos, muita saudade de todos, um bom domingo.